Galera, vocês estão bem? Glória a Deus. Você crê que Deus tem uma palavra para você esta tarde? Você crê mesmo? Então feche os teus olhos e vamos orar comigo. Senhor, é na tua presença que nós estamos. Adoramos o teu nome. Confiamos na tua palavra. Confiamos no teu Espírito Santo que nos conduz, que dirige os nossos passos, que olha para a nossa vida neste exato momento em cada um de nós, e venha falar, Senhor Deus, no profundo, no íntimo, na intimidade, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus do impossível. É a Ti, Pai, que nós rendemos adoração e colocamos o nosso coração e a nossa vida. Por isso, Senhor Deus, ministre em cada coração aqui, e que a Tua palavra, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, no coração de cada um deles aquilo que precisa ser feito, a mudança, a transformação. Por isso, Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor. Nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículos, vamos lá, do 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, 11 e 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Crescer dói. A maturidade, ela é vista quando nós assumimos a responsabilidade. Nós não adquirimos a maturidade com a idade. Com a idade nós envelhecemos. A maturidade, nós adquirimos ela a partir do momento que nós somos capazes e que nós assumimos as responsabilidades pelas nossas escolhas, pelos nossos erros cometidos. E isso é em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós reconhecemos, quando nós assumimos a responsabilidade, nós crescemos, nós aprendemos. E quando nós não assumimos a responsabilidade, parece que nós ficamos um pouco para trás. Porque a indecisão na nossa trajetória cristã, na nossa trajetória de vida, no nosso dia a dia, quando as nossas decisões, nós não assumimos a responsabilidade, nós ficamos instáveis. As pessoas perguntam para nós sobre Deus, um exemplo, e a gente não sabe se posicionar, não sabe falar direito. Quando nós não assumimos a responsabilidade como cristão, e vocês são adolescentes, vocês estão aprendendo a todo momento, vocês estão crescendo a todo momento é colocado escolhas diante de vocês, é colocado decisões diante de vocês, vocês observam muitas coisas na sua caminhada, e muitas decisões vocês precisam tomar em suas casas, o que você vai fazer, como você vai fazer, e na sua escola, e na igreja. E o legal é que se nós não tomarmos uma posição, se nós não assumirmos a responsabilidade,
a gente começa a ficar infantil, a gente não cresce. E quando a gente não cresce, e quando a gente não cria essa maturidade, é ruim. Porque como a gente leu aqui, Jesus, Ele vai falando desse jeito assim, ó. Vinde a mim. Todo momento a palavra de Deus, Jesus ele vai falando, vinde a mim. A gente precisa crescer. Porque desde o momento que nós assumimos, aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós fazemos escolhas. E são nessas escolhas que Deus faz, que nós fazemos, que o Espírito Santo de Deus, e foi falado sobre o fruto, foi falado de várias pessoas, o Wagner ele comentou no sábado passado, você precisa tomar decisões, vários eus de si mesmo, você precisa entender, que quando Jesus ele fala, vinde a mim, Ele quer que você seja um homem de posição firme, Ele quer que você não seja infantil, Ele quer que você cresça na graça, no conhecimento, para que nós não sejamos pessoas de coração dobre, inconstantes em todo momento, pessoas que simplesmente não sabem se posicionar quando precisa se posicionar. E na idade de vocês, na escola, em muitas vezes até mesmo na nossa família, nós precisamos se posicionar com uma identidade de filhos de Deus, e não deixarmos passar a oportunidade até mesmo de evangelizar, e de falar, isso é errado, isso é certo. Deus ele quer que a gente seja homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos, Ele passou a fazer parte de nós. E o Wagner disse isso sábado passado. O fruto do Espírito, ele está dentro de você. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. A palavra de Deus em todo momento, ela nos chama para crescer. E nós precisamos crescer para não ser meninos inconstantes, pessoas comuns, pessoas simplesmente que vivem a sua vida por viver. Nós vivemos a vida e temos um sentido. Nós nascemos, nós crescemos, aprendemos a palavra, aceitamos a Jesus, tomamos uma posição e mediante a palavra de Deus, mediante oração, mediante um relacionamento com Cristo, nós vamos amadurecendo nele, e esse fruto do Espírito dentro de nós, ele vai crescendo. E Ele vai fazendo a gente ter experiência com Ele, e essas experiências com Deus, Deus vai mudando o nosso caráter. Quando eu aceitei Jesus, eu mentia muito, aí de repente você não quer mais mentir, porque ofende a Deus, você não entende, mas eu não vejo Deus, mas ofende, e você vai mudando, e o fruto do Espírito vai trabalhando dentro do nosso coração. E às vezes a gente passa a ser inconstante em alguns momentos, porque Jesus ele disse que a nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. E muitas vezes nós ficamos em cima do muro. Gente, a vida passa rápido. Vocês agora podem ter 12, 13, 14, 17, daqui a pouco 18, daqui a pouco já estão no live. São escolhas, decisões que todos os momentos estão diante do Senhor. Nós precisamos se posicionar como filhos de Deus. E Jesus ele começa a dizer desse jeito: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. E quando nós chegamos diante dele, Deus começa a trabalhar quando nós aceitamos ele, e Deus vai trabalhando o fruto do Espírito. Aquela pessoa que quando ele fala assim, vinde a mim, ele está falando assim, aprenda de mim. Ele está falando desse jeito, olha, você sabe por que muitas vezes você é inconstante nos seus caminhos? Você sabe por que muitas vezes você está toda hora nervoso? Você sabe muitas vezes por que você está tão respondão? Você sabe muitas vezes por que você está intolerante a algumas coisas? Jesus ele está chamando, vinde a mim. Quando nós estamos em situações desse jeito, inconstantes, intolerantes, não estamos vivendo uma vida de maturidade, de crescimento, nós estamos regredindo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de cada um de vocês.
Ele está chamando nós para crescermos como filhos e andarmos na presença de Deus para sermos testemunha. Você é uma testemunha viva dele. Você é um instrumento nas mãos de Deus, e Deus quer trabalhar através da sua vida e quer que cresça o fruto do Espírito dentro de você. Se você é intolerante, então você passa a ter domínio próprio. Se você olha para o próximo sem amor, então Ele vai derramar graça, amor. Ele vai colocar pessoas, situações, para que você cresça nele e para que você tenha uma experiência com Ele. Por isso que a palavra de Deus, ela vai entrando na nossa mente, ela vai descendo ao nosso coração, e muitas vezes as pessoas vão perguntar para você assim: você tem algo diferente? E algo diferente é o fruto que está aparecendo, não é nosso, é dele, porque Ele usa você como quer. E Deus quer chamar a gente para poder viver coisas novas. Sabe aquele sentimento de tristeza que às vezes você vem para o culto e fala assim: mas por que eu estou triste hoje? Por que realmente eu estou me sentindo infeliz? Eu tenho casa, eu tenho uma boa família. Ou às vezes você é bem de vida, às vezes você não é bem de vida. Às vezes você passa a ser grato, mas às vezes você é muito ingrato. Às vezes você é constante, mas de repente você para. Deus quer que você pare de ser inconstante, e Deus quer que você tenha relacionamento com Ele íntimo, relacionamento na sua palavra. Se você permanecer na palavra, Ele vai permanecer com você, e o fruto vai crescendo dentro de você. E Jesus, Ele vai falando assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, porque eu ensino. Ele ensina, é Ele que nos dá as experiências. Às vezes nós estamos com um pé lá e outro cá, indeciso, mas na presença de Deus Ele nos chama para sermos constantes, porque Ele vivifica o nosso espírito todos os dias. A palavra fala conosco, e através da palavra aumenta a nossa fé. E quando aumenta a nossa fé, Ele vai dando experiências no dia a dia, para que a gente não fique uma vida enfadonha. Tem gente que anda na casa de Deus e é enfadonha, fala assim: nossa, parece que eu não sinto Deus. Mas você não lê a Bíblia. Parece que Deus não fala comigo, mas você não busca Ele no relacionamento. Você precisa ser adolescente constante na presença de Deus. Isso que Ele quer. Você não pode ser simplesmente o sexta-sol é bom, a igreja aqui é bom estarmos juntos, reunidos juntos, mas Deus quer que você tenha relacionamento com Ele em casa. Deus quer que você aprenda a ouvir e a discernir a voz do Espírito Santo, porque Deus fala. Deus, Ele fala. Deus, Ele batiza com variedades de línguas. Deus, Ele cura, e Ele tem manifestado isso aqui na IBC, porque existe um povo que está clamando. Então nós precisamos parar. Nós somos adolescentes, mas vamos crescer na fé, vamos andar de fé em fé. O Evangelho é vida na vida, e Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Deus quer que a gente cresça e não seja inconstante. Às vezes nós somos tão inconstantes que daqui a pouco a gente está aqui na IBC e já quer ir para outra igreja. Gente, a gente só sai da casa de Deus quando Deus fala conosco, e você precisa aprender a discernir a voz de Deus. E quando nós aprendemos a discernir a voz de Deus, tudo muda, vira a chave. Eu estava falando ontem com o Mateus, isso vira a chave. Nós precisamos virar essa chave, porque toda hora Jesus, Ele está falando assim: vinde a mim, vinde a mim. Você está achando que a vida está enfadonha? Vinde a mim. Você está com tristezas no seu coração? Vinde a mim. Não consegue perdoar? Vinde a mim. Ah, Kleber, eu não acho sentido para a minha vida. Vinde a mim. Ele tem sentido, Ele tem propósito, mas você precisa ter uma vida constante, não lá e cá. Se decida. Lembra que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos se posicionar na nossa geração. A nossa geração precisa se posicionar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não importa se você é ainda um adolescente, Deus pode te usar para curar. Deus pode te usar você para curar na sua escola, na sua casa, quando você fizer uma oração pelo seu pai ou pela sua mãe. Deus pode usar você para curar
na sua família. Deus, Ele não mudou, e os seus olhos estão atentos, e os seus ouvidos estão atentos. Ele quer simplesmente que a gente venha, vinde a mim, vinde a mim. No nosso meio só tem um que é grande, é Ele. E Ele quer que nós aprendamos dEle, para que nós podermos viver uma vida. Existem pessoas lá fora que não encontram sentido na vida, mas olha, você tem a resposta, você será o sal e a luz, é você quem Deus vai usar, é com você que Deus vai falar, mas para isso você precisa estar preparado, e não ser inconstante. Você precisa querer, você precisa se animar, você precisa se fortalecer, se regozijar, ter prazer na leitura da palavra, ter ânimo na oração. E orar todo dia não é fácil, você tem que querer. E quando você começa a falar, tem dia que eu começo a minha oração: Senhor, hoje o dia, nem começo nem glorificar, hoje o dia foi péssimo. Ah, Senhor, é falar com Ele, Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar, Ele quer que a gente vá além. Ele quer que a gente vá além. Quando Ele nos chama para crescer na sua palavra e para viver experiências com Ele, é isso. Ele quer nos levar além. Você está na casa de Deus, está buscando Deus, quer uma experiência com Ele, mas se você não tem experiência com a palavra, não dá. Não dá. O salmista, ele diz assim: a tua palavra me vivificou. Ela nos faz tornar a viver, ela nos faz reconhecer que somos pecadores e dependentes dEle, e que todo momento Deus pode falar e ensinar, todo momento Deus pode falar e ensinar. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração atento, e aprender como Deus fala com cada um de nós, porque no dia que você ouvir a voz, ou se você já ouviu, muda tudo. A voz de Deus muda tudo, as experiências com Deus muda tudo, o crescimento dentro da palavra e nele muda tudo. Muda o seu relacionamento dentro de casa, com o seu pai, com a sua mãe. Ah, Kleber, mas o meu pai e a minha mãe não falam comigo. Muda isso você, não parta dele, parta de você. Demonstre o amor dele, Deus vai mudar todo o contexto, a sua família, Deus vai mudar os familiares, Deus vai mudar até os amigos. Mas nós precisamos crer, viver. Nós precisamos entender que Jesus está falando: vinde a mim, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É nele que eu tenho refrigério, é nele que eu tenho um ânimo. Por isso é que a palavra de Deus vai mudando a gente, vai transformando a gente de dentro para fora. Nós vamos se enchendo, e às vezes você mal começa o culto, o pastor está começando na oração inicial, e muitas vezes eu já estou chorando, muitas vezes no culto eu já estou chorando, porque a presença de Deus já está, Ele já está na casa, e quando Ele está na casa, milagres acontecem, maravilhas acontecem. E se eu estou atento, eu ouço, você ouve a voz dele, porque ele não muda. As experiências com Deus não mudam, ele não mudou no passado. Então permaneça firme na presença de Deus e constante na presença de Deus, porque Deus tem resposta para você. Ele tem resposta, ele não mudou. E continuando aqui: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. A palavra de Deus tem tanta coisa para nos ensinar. Nós temos tanto para crescer nele. Nós temos tanto para crescer e para aprender dele. Mas você precisa desejar ardentemente. Eu não estou aqui só para vir o sábado para o Soul, mas eu preciso ter a mentalidade de olhar para o próximo, olhar para o meu amigo que estuda junto comigo e pensar: ele ainda não tem Jesus, e chamar e falar. Não é os pastores que vão encher essa igreja, são vocês, ovelha
gera ovelha. É você que vai trazer pessoas aqui. A palavra vai te fortalecendo e você vai trazendo. E às vezes você vai falando assim: nossa, mas eu sou uma pessoa dura. E Jesus vai falando assim: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso. Ele é manso. Ele vai nos ensinando. Ele tira toda tempestade dentro do nosso coração. Ele tira tudo aquilo dentro do teu peito que está dorido. E Ele faz novo. Ele faz novo. Ele muda. Ele transforma. Ele cura. E Ele vivifica. E a gente se alegra na presença dEle. Porque Ele é manso. Ele é humilde de coração. E Ele quer que a gente aprenda dEle. E viva uma vida assim com Ele. De intimidade. De relacionamento. De comunhão. Para quê? Para que você gere vida nos outros. Vida. Nós somos geradores de vida. A igreja vai lotar porque nós vamos falar do amor dele. E as pessoas vão vir, e quando ouvir a palavra, elas serão mudadas, transformadas. Os teus amigos da escola, o dia que você falar para algum deles assim: você está doente? Já curou? Não. Posso orar por você? Se Jesus curar, Ele vai chamar vários outros. Vamos lá, esse cara tem alguma coisa diferente. Ele orou por mim, Jesus curou. Começa a viver as pequenas coisas, para Deus te colocar nas grandes. Tenha sede, fome dEle. Logo, logo nós vamos estar se derramando lá naquele acampamento, mergulhados no momento, onde Deus vai falar sobre identidade. E identidade começa com fruto. Você tem o fruto do Espírito dentro de você. Vamos crescer, vamos aprender dEle, vamos viver o novo dEle, e Ele vai falar com você. Ele tem resposta para você. Ele tem direção para a sua vida. Ele tem caminhada para a sua vida. Ele controla o teu coração. Não fique triste se você estiver pensando: ah, Kleber, mas a minha vida é difícil. Deus escreve uma história nova quando nós nos posicionamos, quando nós falamos desse jeito assim, ó: o meu coração não vai ser mais assim, o meu coração vai ser sedento. Então busque, ame ao Senhor, e Deus vai te dar a graça, e Deus vai te dar graça para falar, Deus vai te dar sabedoria, e Deus vai preparar as oportunidades. Mas se você não estiver atento, a oportunidade vai passar. Porque quando nós não estamos atentos, nós ficamos insensíveis. Porque quando nós não aprendemos de Jesus, nós aprendemos das redes sociais, nós aprendemos nos streams, nos filmes, nós aprendemos de tantos outros lugares. Mas muitas vezes nós não queremos aprender da palavra de Deus. E Deus quer que a gente aprenda da palavra, viva na palavra, ande na palavra. E o nosso coração vai se fortalecendo, vai crescendo. E você logo, logo vai falar assim: eu ouvi, Ele falou comigo, Ele deu direção, eu tive uma experiência. Logo, logo você vai estar, toda sexta-feira, contando o testemunho, falando: Jesus curou, Jesus fez. Até a sexta-feira nós temos ainda um tempo. Vai orando a Deus, vai pedindo direção a Deus. Você pode aprender com os seus amigos aquilo que eles podem trazer para você, querer colocar o mundo dentro de você. Mas você pode aprender de Jesus. E se você quiser aprender de Jesus, Ele vai dar a experiência para você. Se você crer, Ele vai mudar a sua vida. Você está pedindo para Deus uma experiência, você está pedindo para Deus que você quer ter, então se posicione. Se você não se posicionar, for inconstante, não tem como Deus usar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele quer a centralidade. Deus, Ele quer ser o único no seu coração, para que você gere vida, e a vida vai começar em você. A vida vai começar em você. A vida vai começar dentro da sua casa, dentro da sua família, com aqueles que você ama, porque você será a resposta, e nós seremos bênção para essa geração. E o mundo vai conhecer Jesus, vai conhecer a IBC, o lugar onde nós congregamos e vivemos, vai falar assim: lá existem pessoas que buscam a Deus.
E nós somos essa geração do que buscam a Deus, de homens e mulheres que seremos cheios do Espírito Santo, manso, humilde de coração. Muitas vezes nós não somos nem um pouquinho disso. Muitas vezes nós queremos ser nós mesmos, mas quando nós não aprendemos dele, o mundo ensina. Aonde que você tem aprendido? Temos aprendido que os prazeres, que está fora, que na palavra de Deus, que na casa de Deus não existe alegria. Por que que às vezes o teu coração está triste? Na casa de Deus há alegria, na casa de Deus há comunhão, na casa de Deus há relacionamento, há propósito. Por que é que você está parado e não está trabalhando na casa de Deus? Por que é que você está tão indeciso e inconstante muitas vezes? Jesus está falando, vinde a mim. Ele quer mudar. Ele quer mudar. É o seu coração. É uma vida nova. É uma história nova. E Ele quer escrever. Porque daí Ele vai falar assim, quando vierem as dificuldades, vinde a mim. Está difícil. Vinde a mim. Porque quando você andar com Ele, nenhum problema é muito grande, nenhum problema é tão difícil, porque em todo o caminho, em toda a tempestade, Ele tem um caminho. Deus tem um caminho, e você é quem Deus quer usar para que nesse caminho você fale de salvação, e vidas se convertam e sejam transformadas, e você leve muitas almas ao reino, falando do amor dEle, e Deus vai te dar graça nas pequenas e nas grandes coisas, se você confiar o seu coração. Aonde você está aprendendo? Você está aprendendo na casa de Deus, ou o mundo está te ensinando? Se posicione. Vamos ficar em pé? Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez. Eu não sei se tem alguém aqui pela primeira vez. Talvez alguém te trouxe aqui. Talvez você está aqui porque você foi convidado. Não sei se tem algum visitante. Mas talvez você está vindo aqui, foi convidado, e eu preciso falar uma coisa para você. Esse Jesus, Ele mudou a minha vida. Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? E talvez você, ou então se você está fora dos caminhos do Senhor. Existe alguém aqui que está vindo pela primeira vez e ainda não entregou sua vida para Jesus? E ainda, ou então você estava fora e quer tomar uma posição? Se existe, levante a mão, que o jovem que está aí do seu lado vai orar por você. Se existe, levanta a sua mão. Se não existe, então eu quero orar por você que quer mudança, por você que não quer ser mais o mesmo, por você que quer uma vida diferente. Talvez você quer, eu preciso parar algumas coisas e começar do zero, porque eu quero viver esse relacionamento com Deus. Eu quero ter mais de Deus, eu quero aprender mais, eu quero viver, eu quero ter experiência. Se você quer mais isso, quer mudança, quer mudar, ter propósito, vem aqui na frente, e a gente vai estar orando agora por você. A gente vai estar falando e orando, porque Deus não muda. Ele continua usando, Ele continua falando, Ele continua dirigindo os nossos passos. Todo mundo aqui está bem? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, é quem muda o nosso coração. E é diante da Tua infinita graça, Senhor, do Teu Espírito Santo que muda o nosso coração, que o Senhor venha falar, Pai,
venha transformar, venha dar, Senhor Deus, propósito, que eles façam escolhas certas, que a tua igreja, Senhor Deus, cresça em maturidade, em fé, na palavra, no relacionamento, na oração, e que nós possamos, Senhor Deus, falar do teu amor, ó Pai, para que vidas sejam tocadas, transformadas por teu Espírito Santo. Senhor Deus, nos use nessa geração. Fale, Senhor Deus, nos ensine a cada dia a discernir e a ouvir a tua voz, para que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja sensível, e que o teu Espírito Santo possa conduzir as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, aplauda o Senhor. Ainda de pé, eu senti no coração ali, Deus está falando comigo. A gente vai fazer o apelo mais uma vez. E eu vou te falar o porquê. Porque eu sei que tem muita gente aqui. E eu não vou falar assim, não todos, que ainda não teve um encontro de verdadeiro com Deus. Que ainda não teve a vida transformada. Tem muita gente aqui que nunca ouviu a voz de Deus. Nunca ouviu. E eu tenho certeza. Nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Você aceitar Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, isso faz parte da caminhada. Mas você ter uma mudança de vida, isso é outra coisa. Você ter experiência com Deus, isso é outra coisa. E não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Mas importa a posição que você toma. Lá em Daniel conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem já ouviu essa história? Levanta a mão. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram chamados até o rei, porque eles não se prostraram diante de uma estátua que o rei tinha construído. E naquele momento, eles falaram assim, ó, eu não vou me curvar a essa estátua. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego falam assim, e se você me lançar na fornalha, e meu Deus não me salvar, mesmo assim eu não vou me curvar. Mesmo assim eu não vou me curvar. O que você precisa fazer, você precisa parar de pensar na pessoa que está do seu lado, e você precisa começar a pensar o que Deus quer para a sua vida. Você precisa parar para pensar qual a posição que você está tomando. Tem muita coisa errada que está rolando, mas às vezes a gente precisa tomar uma posição certa. Qual posição você está tomando? Você ainda não teve encontro com Deus? Você nunca ouviu a voz de Deus? Você quer ter experiências com Deus? Cara, você precisa tomar uma posição. Só que para você tomar uma posição, você não pode ficar parado no teu lugar. Você tem que se mexer. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Então eu vou fazer o apelo mais uma vez que o Kleber fez. Vem na frente. Quem quer ter uma vida transformada por Deus. Se você tem coragem para sair do teu lugar, você vai vir na frente. Se você quer ter uma vida transformada, você vai vir na frente. Pode vir na frente, pode vir aqui. Gente, a gente tem que parar de ter medo. Estava comentando com o Kleber ontem. Quando eu tinha lá para os 17 anos, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Pode vir mais, vem mais, vem mais. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. A primeira vez. E foi uma coisa tão louca. Que quando chegou o acampamento dos jovens, cara, Deus estava falando comigo tanto, que eu passei 4 dias sem dormir. E eu passei 4 dias sem comer. Eu não conseguia comer direito, eu não conseguia dormir. Minha mão tremia o dia inteiro, eu parecia maluco. E Deus me falava que Ele era o sustento. Eu não preciso de comida. Se eu sou sustento, Deus é o sustento. Tem mais gente para vir. Estou esperando, gente. Vamos lá. Sai do seu lugar, vem na frente. Não importa. Se você está tocando, se você quer descer também, não importa. O que importa é a posição que você vai tomar. A gente estava tocando aqui a canção. Eu não estava nem aqui ainda, mas a hora que eu saí, eu ouvi. Aquela música.
nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Quando você canta essa música, o que isso significa para você? É só uma palavra jogada fora? Ou você realmente está cantando? Só quero a ti, e nada mais importa, nada além de ti, só quero a ti. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu só tenho 23 anos, vou fazer 24. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: nada, não importa quantos amigos eu tenha, não importa quantas pessoas eu tenha do meu lado, não importa o emprego que eu tenha, não importa onde eu esteja, a posição que eu tenha no meu trabalho, a posição que eu tenha na igreja, se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus comigo falando, cara, nada, absolutamente nada mais importa. Nada mais importa. Eu posso jogar minha vida fora. Eu não quero jogar minha vida fora, porque uma vez eu tive um encontro com Deus. E meu único desejo é mostrar isso para as pessoas. É mostrar o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de vocês. Nada além disso mais importa, velho. Vocês têm que ser usados por Deus. A gente precisa ser uma geração que transforma. Assim como aqueles servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Moisés, José, Davi, Salomão, qualquer um, Paulo, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, Timóteo, Paulo, qualquer um. Eles só eram assim, porque para eles nada mais importava, nada além de ti. Kleber, ora pra gente mais uma vez. Senhor, arde em nosso coração a Tua palavra. Transforma, Senhor Deus, a vida deles. Que eles sejam cheios. Que eles sintam a Tua presença. Que eles aprendam a discernir a Tua voz. Que a vida deles sejam impactadas nos seus devocionais. Que haja mudança de vida. Que haja relacionamento contigo. Que eles se derramem quando eles lerem a Tua palavra. E que haja um mover do Senhor. Que haja experiências contigo. Que o Senhor prepare pessoas para que eles orem por elas. Que eles orem pelos seus pais. Que eles orem pelos seus irmãos. Que eles orem pelos seus familiares. Que o Senhor vai mudando, Pai. E vai enchendo o coração deles. Que eles aprendam a discernir a sua voz. E que eles entendam que é o Senhor. Que é o Teu Espírito. E que eles sejam conduzidos por Ti. Senhor Deus, fala. Revela a eles a Tua palavra. Abra-lhes a mente. E aqueles, Senhor Deus, que estão, Pai, com o coração afastado, longe do Senhor, ó Pai, que eles possam, Pai, a partir de hoje ter uma posição, ter um encontro, ter mudança de vida, e que o coração deles ardam por Ti, Senhor, queimem por Ti, Senhor. A Tua palavra diz assim: como a corça anseia pelas águas, assim, Senhor Deus, seja nosso coração por Ti, Deus. Nós seremos uma geração forte, nós seremos uma igreja forte, e seremos conhecidos porque o Senhor é conosco. Seremos conhecidos porque a Tua palavra é conosco. Levanta, Senhor, nos usa, Senhor, porque nós somos Teus, nós somos instrumentos Teus. E é nas Tuas mãos, Pai, que eu coloco a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.